A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Amigos, boa noite, a paz do Senhor. Hoje, dia 22 de março de 2020, estamos aqui no Ministério Terapêutico Batista Osana. Estamos transmitindo através da TV regional e via internet, e queremos agradecer a Deus pelo Natal, que colocou à disposição de fazer essa gravação. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, e nós vamos hoje falar sobre a palavra é a confirmação dos fatos. Vamos orar, baixe sua fronte, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de nós anunciarmos a Tua palavra. Usa a minha vida nessa noite, tira, Senhor, todo orgulho, toda presunção, toda arrogância, toda prepotência. Pedimos a Tua direção, estratégia, sabedoria, que a Tua palavra possa atingir a cada coração. Fala, Senhor, ao meu coração e a cada coração, individualiza a Tua palavra, Senhor, a cada um, e que saímos daqui não como ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter uma base. Então, a base do que nós vamos falar, a palavra é a confirmação dos fatos que estamos vivendo e no mundo. Portanto, nós vamos ler em Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. E agora nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o 16. É um texto sobejamente conhecido da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o 16. Diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A palavra é a confirmação dos fatos. Tudo que está acontecendo no mundo, na nossa nação, é em decorrência do pecado. E parece que essa palavra está em desuso, pecado. E pecado significa não atingir o alvo, desobediência a Deus. Se não, vejamos, a epidemia começou na segunda quinzena de dezembro. Passou-se janeiro e em fevereiro veio o carnaval. O vírus já estava acentuado. Milhares de pessoas juntas, aglomeradas, espalham o vírus. E a pergunta é: por que não cancelaram o carnaval? E a resposta: ganância, lucro, falta de consciência. Portanto, diz aí um ditado popular: muitos choram e outros vendem lenços. A palavra avisa em tudo. E vamos ver outra questão. Em 2001, nós estamos em 2020. 2001, quando houve aquela tragédia das Torres Gêmeas, estava pré-anunciado na palavra. E vamos ver onde que está, em Sofonias capítulo 1,
versículo 14 até o 18. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 até o 18. Vem antes de Ageu. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 até o 18. Ele diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. E olha o versículo 18, diz assim: nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra está consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O meu foco é para o versículo 16: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Isso foi em 2001. O pó, a tragédia, as mortes. E como nós vamos ver lá em Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8, diz assim: e o que é, o versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Diante dessas palavras, como nós lemos dentro da palavra de Deus, resta-nos saber qual é a solução. Qual é a solução para a tragédia no mundo? Deus dá a solução. Nesse texto, através de 5 decisões que devemos tomar. Nós temos que tomar 5 decisões. E Deus também toma 5 decisões. Se nós tomarmos as 5 primeiras decisões. Primeira decisão que nós temos que tomar. Lá está em 2 Crônicas. Voltamos para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Diz assim: a primeira decisão que nós temos que tomar está lá no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus está falando para nós, o povo dele. A primeira decisão é sabermos que nós somos o povo de Deus. Você, meu amigo, meu irmão, você é aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é o povo de Deus. Ele fala: se o meu povo, ou seja, fala dos seus filhos. Deus fala porque toda oração que nós fazemos terminada em nome de Jesus, portanto nós somos filhos. Se o meu povo, essa palavra é para nós que já temos Jesus Cristo no coração como seu único e suficiente Salvador. Esta é a primeira decisão, saber que essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Segunda decisão, se humilhar. E se humilhar significa o quê? Reconhecer a soberania de Deus, que Deus é soberano. Se humilhar, quando nós reconhecemos que Deus está acima de nós e sabemos que nós temos que nos humilhar a Ele, a soberania de Deus. E Ele fala, é a segunda decisão, se o meu povo se humilhar. Terceira decisão, falar com Deus, orar. Ele pede para nós reconhecermos que nós somos o povo dele, se humilhar e orar. E oração que você, desse tempo agora, de quarentena, de 15 dias, aproveite isso para orar com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, introjetar do
que foi perdido os valores cristãos na trajetória desses anos todos. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa, é o líder da sua casa, mostrar isso para a sua família. Aproveite esse tempo, não para poder sair e desfrutar do lazer, mas simplesmente em casa, você meditar na palavra. É um tempo, nós temos que aprender. Hoje eu vi um jornalista falando, temos que tirar lições dessa questão. Glória a Deus, isso mesmo. Aproveitar mais a família, reconhecer mais as pessoas, solidariedade, como o povo é solidário no mundo todo. Orar, clamar a Deus, clamar pela nação, clamar pelo mundo, clamar pela sua família, pela sua salvação. Quarta decisão que nós temos que ter, e ele fala, é buscar a minha face. Glória a Deus. Então nós temos que buscar a face dele. Como? Jejuando, orando. Nós já fazemos isso. Como nós falamos, ficar em casa orando, jejuando, lendo a palavra, meditando na palavra, crendo na palavra. Ou seja, buscar a minha face, não a face da idolatria, mas a face dele, a face de Deus. Quinta e última decisão que nós temos que ter: se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, prostituição, hipocrisia, idolatria. E nós temos que pedir perdão para as pessoas. Nós temos, como igreja, pedir perdão pela idolatria, pela prostituição, promiscuidade, da trajetória do mundo. O mundo estava totalmente desenfreado, um mundo desenfreado. Na Europa, as questões de liberação, libertinagem, alguma coisa tinha que acontecer. E aqui nós vemos que é bíblico a palavra de Deus. Agora nós temos que nos isolar. Isso é profético, isolar junto com a sua família, tirando, Senhor, os vícios, aquilo que impede o relacionamento, tirando o pecado, se limpando, porque a orientação é lavar as mãos. Mas existem dois sentidos de lavar as mãos: lavar as mãos no sentido de limpeza, e é isso que nós temos que fazer, estar limpos, tirando, Senhor, tudo aquilo que impede de nós avançarmos no reino de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra pela TV regional, via internet, vá se limpando. O primeiro sentido é esse de limpeza mesmo. E Jesus, ele fala que ele é a água da vida, ele é a água, e o sabão representa o que? O sangue. Se você tem a vacina, se você tem essa vacina, claro que todos nós estamos sujeitos a pegar esse vírus. Eu estou sujeito. Eu estou na faixa também de grupo de risco. Vou fazer 67 anos. Posso pegar, mas Paulo fala: se eu vivo é para Cristo e se eu morro é para Cristo. Então nós temos que ficar tranquilos. Claro, temos que lavar as mãos, tomar as providências, ficar em casa, não andar, se isolar. Reconhecemos a ordenança das nossas autoridades. Mas entretanto, quando nós começamos a ver, se converter, o segundo sentido de lavar as mãos é o que Pilatos fez. Pilatos também lavou as mãos, só que no sentido de omissão. Nesse tempo nós não podemos ficar omissos, Nós temos que adorar o Senhor, evangelizar, falar de Jesus para o vizinho, para os amigos. Você tem feito isso? Em casa, recluso, e cantando, adorando. Eu não adorei porque as pessoas que estavam adorando a Deus se reuniram mais adorando a Deus. Pilatos nas janelas, cantando, adorando. É mesmo, Senhor, coisa linda. Comece a adorar a Deus, tirando essas músicas que poluem a mente. Quantos shows, quantas coisas que acontecem. E agora, no futebol, primeiro tirou, está aqui o Natal que me deixa mentir, trabalha na área de esporte. Primeiro tirou as torcidas por causa da violência, ficou um time só. E agora não é mais com ninguém, não é com time nenhum, é sem torcida. Por quê? Quantas pessoas não foram mortas no time de futebol? Torcedores mortos, jovens mortos, famílias sendo destruídas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é que são chamados pelo seu decreto. Quando ele fala se converter, o que é se converter? Mudar o caminho. Eu estou vindo para cá, de repente eu faço uma conversão, mudar os valores, mudar as atitudes, mudar o comportamento, mudar os conceitos, os valores. Onde a trajetória desses anos foi destruída, os valores da família, os nossos valores foram destruídos.
assumir um novo líder na sua vida. Eu não estou falando de minha religião, não. Eu estou falando de um líder que pode mudar. Eu comecei a ter a esperança num líder que pode mudar a situação da sua vida, um líder que pode dar solução para a sua vida, para a sua família. Essas são as nossas decisões. Agora é a decisão de Deus. Vamos lá, está lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim, a decisão de Deus: ouvirei dos céus. Ele vai ouvir o teu clamor, a tua oração, Ele vai ouvir dos céus as nossas orações, o clamor do povo de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, não sei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3. Segunda decisão que Deus toma ao nosso favor: perdoar os seus pecados. Ele perdoa, irmãos, essa trajetória. Olha o que fizeram no carnaval: escarneceram de Jesus, destruíram, não só desse carnaval, mas do outro. Escarneceram de algo sério, do nosso Deus, do meu Deus, do teu Deus. Não podemos deixar escarnecer. Não é uma questão moralista, uma questão de ser fundamentalista, mas é uma questão de nós aplicarmos a palavra de Deus, não deixar esclarecer do nosso Deus o que fizeram. Mas Ele perdoa. Ele é um Deus misericordioso, Ele tem misericórdia, só que é um Deus de misericórdia, mas de justiça. Tem gente que fala que Deus é amor, realmente Deus é amor, mas Deus é amor, mas é justiça também. Quando Ele disse para Moisés: basta, não me fale mais desse negócio. Ele não conseguiu subir e entrar na terra prometida por causa de uma falha de Moisés. E Moisés disse: eu quero entrar. E para nós, aos nossos olhos, Moisés não fez algo tão grave, mas para Deus, ele desobedeceu a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, quando escarnecemos de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Falando mal, olha na trajetória dos anos, nem Deus afunda esse navio. E Titanic afundou. Olhem o que aconteceu com os Beatles, o John Lennon, que eram mais famosos de Jesus. Onde está John Lennon? E a trajetória de outros líderes que esclareceram do Deus, o nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A terceira decisão que Ele toma: sararei a sua terra. Ele vai sarar a sua família, Ele vai sarar a sua vida, Ele vai sarar a nação, Ele vai sarar o mundo. Sararei a sua terra, vai sarar o Brasil. Há irmãos, há igrejas que estão orando, não importa que é pela internet, estão orando, estão jejuando, 40 dias de jejum, clamando a Deus para que o pior não aconteça. Sarar o Brasil, o mundo dessa tragédia. Olha o que aconteceu com o povo do Egito, as 10 pragas, todas elas, o povo hebreu não foi atingido. Por isso eu falo, meu irmão, não fique com medo não, tenha precaução, cumpra as ordens das autoridades, não confronte as autoridades, mas acima disso, saiba que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que pode livrar você dessas pestes, seja o que vier. Eu tenho falado, se eu vivo é para Cristo e se eu morro é para Cristo. Eu não posso morrer mais, porque eu já morri. Eu morri com 24 anos, eu não respeitava meu pai, eu não respeitava minha mãe, eu não queria sair de estudar, fui inconsequente até 24 anos, mas com 24 anos eu tive um encontro com esse Deus maravilhoso, esse Deus que transformou a minha vida. Aí eu fui para o preparo. Eu nunca tinha dado um beijo no rosto de meu pai e da minha mãe. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi lavar a louça para minha mãe. Minha mãe olhava para mim e ficou louco, ficou doido. E beijei o meu pai. Tive tempo para poder reconciliar com meu pai, com a minha mãe. E fui um filho diferente, estudei, me preparei. Fiz economia, fiz teologia, 5 anos de teologia, 5 anos de economia, 3 de cura na alma. A minha vida, a minha esposa, também preparada, pastora que está aqui adorando ao Senhor, se preparou, se estudou, renunciou às suas vidas. Cuidamos de 100 homens em uma comunidade terapêutica, nós morávamos junto com 100 homens. Faça isso, tome atitude. Ele fala: vou sarar a sua terra. A quarta decisão que ele toma: alertar, aberta os olhos. Olha o versículo 15, ele fala: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele vai abrir os olhos, ele vai ouvir a tua oração, meu irmão, minha irmã. Ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir, ele vai abrir os olhos.
E última decisão que Deus toma a nosso favor, está no versículo 16. Escolha, Ele escolheu essa casa, Ele te escolheu para santificar. Você é um escolhido de Deus para te santificar. Portanto, eu não sei como você está nessa noite, mas Deus sabe. E se você tomar essas atitudes que nós falamos, certamente Deus vai tomar as atitudes dele, as decisões dele. A primeira atitude que você tem que tomar, que nós temos que tomar, é saber que nós somos povo de Deus. Ele fala conosco. Segunda decisão que nós temos que tomar, se humilhar. Terceira decisão, orar. Esse tempo para orar, para jejuar, não é para sair, não é passear, não é recreação. Quarta decisão, buscar a minha face, buscar a face dele, ajoelhado, deitado, lendo, meditando a palavra. Quinto e último, se converter dos seus maus caminhos, mudar as atitudes, mudar o comportamento. Você fazendo isso, eu fazendo isso, nós fazendo isso como corpo de Cristo, Deus também toma a decisão dele, ou vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra, a sua casa, a sua família, a nação, o mundo, vai abrir os olhos e vai ouvir o teu clamor. E por último, vai escolher e santificar a tua casa. Glória a Deus. E é nessa noite Glória a Deus. que nós queremos orar por você. Você que está nos ouvindo pela internet, se você não tomou uma atitude ainda, tome uma atitude. Tome uma atitude ao lado de um líder que pode mudar. Um líder que pode mudar a sua vida. Eu decidi mudar de líder, irmão. Já segui vários líderes, mas esse líder vale a pena. É um líder que me deu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus. E esse líder não é um homem qualquer. É mesmo. Não estou seguindo Platão. Sócrates foi o pai da filosofia. Platão foi discípulo de Sócrates. Jesus Cristo. Mas eu sigo Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Os cânticos da janela falam porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Você pode crer no amanhã. Tome uma atitude do lado de Jesus. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Glória. Você tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero Jesus. Estende suas mãos junto comigo. Coloque sua mão aqui, junto comigo. Fale comigo assim: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Passa o teu sangue, o sangue que purifica de todo pecado. Escreve o teu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E renuncia a tudo que foi feito com o teu nome, da família, em qualquer lugar, nas encruzilhadas, nas matas, cemitérios, nos centros, cachoeiras. Renuncie isso e comece a acreditar que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Se você fizer isso nessa noite, você que não tem Jesus, e você que já tem, que já é filho de Deus, tome essa decisão, nesse tempo de reclusão, de isolamento. Tome essa decisão e Deus vai ser contigo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus e de Israel, agora e para sempre. Amém.